Deus, vamos pôr de pé, vamos dar aquela linda salva de palmas ao Senhor Jesus, que é o único dia de receber a honra, a glória e o poder, amanhecendo na casa de Deus, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, até aqui ajudou-nos o Senhor, amém. Sejam bem-vindos, irmãos estão chegando aqui presencialmente, os amigos estão chegando através do Facebook também, enquanto estão compartilhando aí, né, os links, né, você também já está chegando, já compartilhe lá no seu grupo do WhatsApp, compartilhe lá no seu grupo do Facebook, compartilhe lá no seu perfil, lá no seu status, né? E em nome do Senhor Jesus, as pessoas vão poder nos acompanhar agora, ao vivo, em nome do Senhor Jesus, mas depois o culto vai ficar também disponível a todos, em nome do Senhor Jesus. Hoje é o último domingo do mês de junho. Alguém está vendo 2021 passar aí? Já viu? Quinta-feira nós vamos começar a descer a ladeira, isso, já nos preparando mesmo, que na quarta-feira eu vou fazer aquele jejum das 24 horas, na terça-feira eu vou iniciar um jejum à noite, eu só entrego depois do último culto na quarta-feira, porque há certas castas, raças de demônios que só saem com oração e com jejum, irmãos, é luta por nossa casa, pela família, em nome do Senhor Jesus. No domingo não é diferente, é a busca pelo Espírito Santo, para você levar o Espírito Santo para sua casa, para desfazer todas as obras do maligno, em nome do Senhor Jesus. Isso, domingo do socorro e da resposta dos filhos de Deus. Exatamente, temos que aprender a sermos filhos de Deus, que é aquele que é dirigido pelo Espírito Santo de Deus, amém? Cheio do Espírito Santo de Deus, agindo mesmo de acordo com a palavra, aprendendo do Senhor, cumprindo mesmo o mandamento. O Senhor Jesus diz lá em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, os pratica, é este que me ama, e o que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele, amém? O socorro e resposta de Deus é para o filho, aquele que coloca assim em posição mesmo de filho, mesmo com autoridade e com responsabilidade, em nome do Senhor Jesus. Aí onde quer que você esteja, aí na sua casa mesmo, se coloque de pé também, feche seus olhos, abre seu coração, se sinta como aqui na casa de Deus, meu Deus e amado Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós só temos a agradecer, meu Pai. Estamos aqui amanhecendo na tua casa, na sua graça, Pai. São seus filhos na tua casa, Pai. Alguns ainda, meu Pai, estão chegando nas lives, meu Pai. Mas já compartilhe. Isso, pede 1, 2, 3 segundos. Pega esse link que você recebeu e já compartilhe com o seu amigo, para outras pessoas ficarem sabendo também, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, se alguém estiver a caminho para vir presencialmente, guarda o caminho dessa pessoa. Livre-a do mal, em nome do Senhor Jesus, proteja. Senhor Jesus, nós estamos aqui representando uma multidão, cada um representando a sua família, toda a sua família, toda a sua casa. Isso é grande a responsabilidade do Filho de Deus. O Filho de Deus, ele tem aquela consagração
envolve-nos nessa manhã gloriosa. A tua glória que enche o céu, enche a terra, enche minha vida, enche esse lugar, enche a vida desse meu irmão, enche a vida desse meu irmão, a casa dela, a vida dela. Isso, abre os seus olhos, meu irmão. Isso, tem pensamento no céu, sonho com o céu, tem a visão do céu, a visão do céu que Moisés ele teve, os anjos, os querubins do Senhor, eles cantavam para os outros, santo, santo, santo é o Senhor. A terra está cheia da glória de Deus, da glória a Deus, igreja, da glória a Deus. A terra está cheia da glória, enxerga, abre os seus olhos, a terra está cheia da glória de Deus. Você não está captando, você talvez não esteja vendo, você talvez não esteja vivendo, talvez você ainda não esteja se envolvendo, porque você não recebeu essa resposta, esse socorro do Senhor, porque você não se colocou no lugar de filho, que tem autoridade, que tem responsabilidade, que removeu todas as obras da carne, que somente ao Senhor, seu Deus, você adora, somente a Ele você presta culto, você não cultua o mal, você não cultua os ídolos, você não cultua a doença da tua vida, você não cultua o ser humano, comedor de arroz, feijão, mas somente o Deus triúnico, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Os três são um são os três, aprendendo mesmo a ser aquele que adora em espírito e verdade, porque Deus é espírito, Ele só aceita que aquele que adora em espírito e verdade. Com a tua mão levantada, repita comigo: meu Deus, muito obrigado pela tua presença no nosso meio. Fica conosco, nós precisamos de ti. A sua presença é necessária para eu vencer minha vida em todas as áreas, para a tua glória. Amém, amém e graças a Deus. Amém, Deus. Para o Senhor Jesus uma linda salva de palmas. Amém. E acelerando a graça de Deus. Tchau, tchau, tchau. Se prepare, meu irmão. É hoje. Meu irmão, é hoje, meu irmão. Levanta a sua mão para cima e traz para você assim, ó. A glória do Senhor está caindo aqui. Por mão do lado. Do outro lado. Está caindo lá. Aí faz assim, ó. E aonde essa glória chega, pode ter certeza, Deus vai operar. Para você. A glória do Senhor está caindo aqui. Irmão, está caindo. Do outro lado. Está caindo. É assim, ó. E aonde essa glória chega, pode ter certeza, Deus vai operar. Chora, Paulo. E aonde essa glória chega, milagres vão acontecer, como foi em Pentecostes. Hoje nessa casa o fogo vai descer. Se prepare, meu irmão, para sua bênção receber. Se você não é batizado com o Espírito Santo, hoje pode. Então chama para você. A glória do Senhor está caindo. Meu irmão, está caindo. Do outro lado, está caindo lá. E aonde essa glória chega, pode ter certeza, Deus vai operar para você. A glória do Senhor está caindo aqui, por mão. Está caindo aqui. Outro lado. Está caindo lá. E aonde essa glória chega, pode ter certeza, Deus vai operar. Isso, amanhecendo na graça de Deus. Esse povo é um povo muito alegre. Aleluia. Isso, na presença do Senhor, abundância de alegrias. E aonde essa glória chega, milagres vão acontecer, como foi em Pentecostes. Hoje nessa igreja o fogo vai descer. Se prepare, meu irmão, para sua bênção receber. Se você não é batizado com o Espírito Santo, hoje pode ser. Para você, mas a glória do Senhor está caindo. Irmão, está caindo. Outro lado, está caindo lá. E aonde essa glória chega, pode ter certeza, Deus vai operar. Para você, a glória
Onde essa glória chega, pode ter certeza, Deus vai operar. Amém. Para o Senhor Jesus, uma linda salva de palmas, amém? Graças a Deus, em nome do Senhor Jesus, amém? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. E pode ter certeza, no centro da vontade de Deus, sensível ao Espírito Santo de Deus que conduz ao culto, você vai tomar posse da sua bênção e da tua vitória em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos para a palavra de Deus, pode sentar. Nós estamos avançando aqui no estudo da nossa saga desse homem que nasceu Oséias, salvo, né? Salvação, aquele homem, e Deus mudou o nome dele para Yoshua, que só Deus salva, amém? Nós estamos aqui em Yoshua, lá no capítulo 23, em nome do Senhor Jesus. Abre lá, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Até esquentou aqui, ó. Dá uma, né? Dá uma esquentadinha. O inverno aqui em São Paulo é todo doido, né? Na verdade, a temperatura de São Paulo é assim mesmo. No verão faz frio. No inverno começa a fazer uns calor aí, né não, Antônio? Olha que satisfação ver a irmã Antônia aqui. Graças a Deus, que bênção, né? E todos os irmãos também, em nome do Senhor Jesus, né? Mas a irmã, ela com a idade dela, 77 anos, uns 2 meses atrás, né, venceu o Covid, né, meu irmão? Glórias a Deus. Em nome do Senhor nós acompanhamos. Como muitos irmãos, o missionário já está pregando, né? Que bênção, hein? Quem tem acompanhado aí, alguns aí, né, do contra que torcia contra. Não, tem muita lenha para queimar ainda o nosso missionário, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém, pois? Olha a importância de nós permanecermos na palavra sem distração, irmãos. O inimigo, ele distrai, irmão. Ele te distrai, isso é natural, vai te mostrar que tem coisa mais importante para você, e não temos. Olha o que diz aqui o versículo 1, Josué, o 6º livro da Bíblia, lá no versículo 23, capítulo 23, versículo 1, diz assim: Josué exorta o povo a observar a lei do Senhor. E sucedeu que muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor. Já para aqui, irmãos. Irmãos, depois de muitos dias, às vezes a pessoa, o que ela conquistou, passa um tempinho, ela já se distrai. Ela já desiste. E o inimigo, ele vai continuar os ataques, irmão. Da mesma maneira que o nosso Senhor, que é Espírito, ele não dorme, o Satanás também é Espírito e não dorme. Não pense que não. Tem lugar que ele não vai poder agir. Mas tem lugar que o próprio Senhor não pode agir. Ele não age fora da palavra. O Senhor tem lugar que ele não pode agir, de Deus não pode agir. Não pode. Ele não age fora da palavra. Ele não age na carnalidade. O Espírito Santo, quando vê uma pessoa no natural, na carnalidade ou no pecado, e a pessoa passa por um infortúnio e chora, ele chora junto, irmãos. Ele tem ciúme, ele quer você só para ele. E o Senhor sabe ter ciúme, porque ele nos deu a paixão. Quem tem o único que teve a paixão, a única paixão que boa é a paixão de Cristo, que sabe amar a humanidade mais do que a si próprio. Nenhum ser humano tem capacidade de amar mais o próximo que a si mesmo. Isso é paixão. Paixão é amar mais do que a si. Então nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos. O inimigo, ele engana das duas maneiras. Ou você ama o próximo mais que você e vive naquela paixão, sendo pisado. Ou você ama ou não ama o próximo. Ama o próximo menos que você e você quer pisar nele. Os dois lados tem errado. O inimigo engana de diversas maneiras. Alguns ele engana falando, não é com você não, meu irmão. Tem outro que faz. E o outro, não, faz do seu jeito. Faz do seu jeito. Faz mais do que você foi enviado mesmo. Porque se você estivesse lá, você faria melhor. O inimigo só engana. Ele vem para roubar, matar e destruir. E não se distraia na vitória. Eles tiveram descanso aqui, passaram alguns dias. Aí veio o alerta do seu povo: não distraia, vigiai e orai, para que não entreis, para que não caiais em tentação. A pessoa está vencendo, está vitória, lá tranquilidade, daqui a pouco se distrai. Passaram alguns dias. Passaram-se alguns dias, e tanto que quando Josué assumiu, Moisés era velho e morreu. E agora o próprio Josué está velho. Olha aqui o final do versículo 23.
E Josué já fosse velho e entrado em dias, chamou Josué a todo Israel, aos seus anciãos, e aos seus cabeças, e aos seus juízes, e aos seus oficiais. Amém, pois? Exatamente. Hoje nós temos que entender que cada um de nós tem esse chamado para ser cabeça e não cauda. Aqui não era só um por família, que era chamado como principal, só que aquilo que o pastor já me tem pregado esse final de semana, irmãos, né? Que hoje nós estamos em espírito. Nós não podemos levantar alguém por necessidade, só por necessidade. Está precisando de um líder em alguma área, levantar a pessoa por necessidade, tem que ter o chamado, irmão. Sem a pessoa estar preparada, em espírito principalmente. Aqui nessa época não tinha que fazer, tinha que escolher o melhor. Como nós da política às vezes temos que fazer isso. Nunca anule seu voto. Nunca vote em branco. Escolhe o menos pior e vota. Agora, se você já foi liberado de votar, né, tem uma certa idade que uma pessoa não precisa votar mais, aí tudo bem. Você exerceu o seu direito de não votar, porque você já não é mais obrigado a votar. Agora, se você vota, irmão, ore a Deus e vote no menos pior. E aqui o Josué fez isso. Ele levantou líderes para o ajudar. E esses líderes, irmão, eles não tinham ainda a direção do Espírito Santo de Deus. Era só o melhorzinho que tinha, irmão. Deus não olha para a aparência, Deus olha para o coração. O Samuel, quando foi lá, que Deus dirigiu ele, eu tenho já negado o Saul, mano. Que tem tu que tem dó de Saul? Removeu o Espírito Santo de Saul. Ficou só o Samuel com o Espírito Santo. Agora você vai lá na casa de Jessé, que eu vou ungir um filho de Jessé como rei, no lugar de Saul. E ele foi lá, o primeiro que ele viu lá foi o Abinadab, né, que era o maiorzão, é esse. Coração do Saul já, o primeirão. Falei, não é esse não. Não é esse não. E foi chamando irmão por irmão, irmão por irmão, irmão. Acabou, parece que acabou tudo, irmão. Parece que esqueceram de você. Mas Deus não esquece. Deus falou assim, não é nenhum desses aí não, viu? Aí Deus falou no coração de Samuel, Jessé, não tem mais nenhum filho não, porque não é nenhum desses aqui não. Tem um lá, tá lá no meio do pasto lá, cuidando das ovelhas lá. Chama ele. Quando você não chamar ele, ninguém vai sentar para comer aqui. Imagina os irmãos mais velhos, achando que ia ser ungido do rei. Agora ninguém nem pode nem sentar para comer até o pequeno chegar. E era ele. Na hora que ele chegou, Deus confirmou. Derramou óleo sobre a cabeça dele. A partir de então, ele começou. Ele tinha o Espírito Santo sobre ele. Não faça nada sem o Espírito Santo. A condução do culto, por exemplo, é do Espírito Santo. Se você não consegue chegar a tempo, Deus sabe por que você não consegue chegar a tempo. Deus sabe, você está trabalhando, aconteceu alguma coisa em casa, mas venha, na hora que chegar, põe lenha na fogueira. Não adianta você querer fazer coisa diferente, não adianta. Na hora do louvor é louvor, perdeu. Na hora da oração é oração, perdeu. Na hora da palavra é palavra. Não adianta você estar de joelho na hora que o povo está com a mão em si para cima. Nós vamos ver daqui a pouco, um põe 1.000 para correr, 2 põe 10.000 para correr, mesmo. É união. Tem que ter concordância. Essa falta de concordância que faz mesmo o inimigo continuar forte por aí, irmãos. Irmão, nós temos que ser israelitas de Israel, cheio do Espírito Santo de Deus. Aqui o Josué, ele tinha levantado aqui os líderes ali pela necessidade. Nós não podemos fazer isso, irmão. Não podemos ser precipitados em pôr a mão sobre ninguém, nem para levantar para o ministério e nem para expulsar demônios. Se a pessoa tiver alguma coisa na vida dela, a pessoa tem alguma coisa na vida dela que atrapalha, tem que ser bem claro, meu amigo. Será que não tem alguma coisa que atrapalha a sua vida? Por isso que você está assim, não adianta. Por quê? Porque senão você vai colocar a mão na pessoa. Você pode até expulsar um demônio, mas chega ali na porta, volta 7. Foi o que Jesus falou lá no capítulo 12 de Mateus. Volta 7. Porque a pessoa não tem um compromisso com Jesus, irmão. Ou então não expulsa nada, por quê? Porque a pessoa tem problema na vida dela. E parece que você que está com problema, você que está, mas será que eu estou fraco hoje? Não é, irmão. A fé mesmo, para a pessoa tomar posse de uma bênção, 99% está na pessoa que vai receber. E se não tiver essa fé, não adianta ir por força nem por violência. Por isso é melhor você
gastar um tempo no cuidado para saber como que está a vida espiritual dessa pessoa, para depois orar por ela. Porque não adianta você ficar 1 hora orando pela pessoa. É melhor você gastar 1 hora pregando para ela, conversando com ela, fazendo ela assumir Jesus, né? Mas quem convence é o Espírito Santo, entender o plano da salvação, do que você ir lá. E mesmo assim, muitas vezes a pessoa aceita Jesus e é ingrato. Na hora ela aceita Jesus, você faz oração, mas nunca mais volta. Aí depois você vai ver a vida da pessoa como que está. Daqui a pouco volta todo arrebentado quando volta. Mas a gente fica sabendo que as pessoas estão todas arrebentadas e não voltam. Pois Jesus ele diz: todo aquele que o Pai me der virá a minha palavra. E todo aquele que vier a palavra de maneira nenhuma será lançado. A pessoa não foi a palavra. E se foi a palavra, foi só por necessidade. Não foi no Espírito. A letra mata. A liturgia faz parte do culto, irmãos. É importante a parte da liturgia, mas é só mais uma parte do culto. Se você perdeu uma, você perdeu. É igual uma pessoa que vai tomar banho. Eu vou tomar um banho hoje e lava do joelho para baixo. Você tá limpo? Perdeu. E aí? Ainda bem que banho dá para voltar lá e jogar água na cabeça, né? Mas tem coisa que é oportunidade. E a oportunidade ela não volta. Então o que Josué fez? Chamou os líderes todos, porque os líderes eles vão levar ali aquela direção de Deus para cada família, e esses temos que ser nós, irmão. Os líderes espirituais das nossas casas, nossas famílias, levar a luz de Cristo, levar o Espírito Santo para casa, levar o socorro de Deus, levar mesmo essa nova aliança, mudar, irmãos, o semblante, cuidar, porque as pessoas, tem gente que nós sabemos a criação, a educação, a cultura que a pessoa tem, e às vezes somos intolerantes com a pessoa. Somos intolerantes. Isso aí tem o que merece. Não é assim não, irmãos. Orem, irmãos. Orem, irmãos. Cada um mesmo sabe onde que o sapato aperta. Se você não criou galinha com aquela pessoa, né? Nem plantou feijão, não fale de ninguém, só ore. Você descobriu alguma coisa que não é boa de alguma pessoa, não é para você julgar, ser juiz. Não é, irmão. Então você ora muito. Você descobriu para você orar, para você buscar por aquela pessoa, e às vezes é um parente de 1º grau, de 2º grau, e a pessoa está totalmente intolerante, achando que aquela pessoa faz aquele monte de besteira por vontade própria. Olha para nós mesmo. Antes nós conhecemos Jesus, o que nós fazíamos? Foi pela misericórdia de Deus, diante do Todo-Poderoso, que nós chegamos até aqui. Eu falo por mim. Se não fosse a misericórdia de Deus, eu tinha ido uns 20 anos atrás, eu não estava mais na terra não, irmãos. Os lugares por onde eu andei, da maneira que eu andava, que eu não lembrava nem como chegava em casa. Então você foi levantado para ser um líder da cabeça da sua casa, para você liderar. Porque quem crê no Senhor Jesus será salvo. Tu se enche do Espírito Santo, então. Tu primeiro, depois toda a casa. Mas se você não crê, se você que está vindo não obedece, imagina quem não está vindo. Será perdido tu e toda a sua casa. Continua aí, olha o versículo 2, a segunda parte. E disse-lhe Josué: eu já sou velho e entrado em dias, e vós já tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas essas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é que pelejou por vós. Amém, irmãos? Agindo Deus, quem pedirá, irmãos? A vitória que nós temos é pelo Senhor, irmãos. Vão ao socorro do homem, e ele não aceita a glória humana. Cuidado para achar aí, Foi o que eu perguntei sexta-feira. Perguntei para os irmãos de manhã, depois perguntei à noite também, né? Perguntei. Uma mulher tem, um casal tem 2 filhos, né? Um problemático mesmo, não trabalha, não consegue trabalhar, né? Está no vício, só anda em má companhia, nem dorme direito, não toma banho direito, fica no meio da rua. Já tem uns que já estão até lá para Cracolândia. Aí vem o casal desesperado, né? Meu pastor, ora pelo meu filho.
Meu filho, meu Deus do céu, não sei o que eu faço mais. Vive pela rua, não quer voltar para casa, não toma banho, só anda com má companhia, bebe, fuma, usa droga, que está vivendo uma vida desleixada, misericórdia de Deus. Meus irmãos, mas vocês não têm 2 filhos? Tem. É que eu não tenho visto ele aqui na casa de Deus, né? E o outro, como que está? Não, o outro é uma bênção, pastor. Que menino maravilhoso que ele é. Ele trabalha, já acabou a faculdade, já está na 2ª faculdade, está na 3ª faculdade, já está ali fazendo mestrado, doutorado, está fazendo uma pós-graduação. Ele tem lá uma namorada, uma noiva que mora lá com ele já tem um apartamento, já está quitado, um carrinho 0, vai para onde ele quer, que não sei o que lá. Ele casou, ele até casou, casou sim. E Deus na vida dele? Não, ele não gosta muito desse negócio de igreja, não. Eu pergunto, minha irmã, tá bom, com certeza, vamos colocar o seu filho na oração, né? O que está na droga, né? O corpo é templo do Espírito Santo, mas é só fé. Mas me diz uma coisa, qual dos 2 está pior? Pastor, não precisa nem perguntar, né? E eu pergunto para a igreja, hoje você que está nos assistindo, qual dos 2 está pior? O que está no crack, sem trabalhar, não quer saber de nada? Ou o outro lá que está bem, trabalhando, estudando, vencendo, namorando, dando em namoro, mas também não está na casa de Deus? Qual dos 2 está pior? Qual dos 2 está pior? É esse mesmo, irmã Antônia, exatamente. A irmã Antônia, 77 anos. Exatamente. Por quê? Porque é aquele que tem a força no braço aí, né? Que se precisar, até consegue um bom médico, tem acesso a remédio, mas quem dá saúde é o Senhor, meu amigo. Você pode ter acesso à medicina, à farmacêutica. Olha esse Covid. Os primeiros atacados foram o quê? Foi uma doença importada. Que pobre que vai ficar viajando para fora aí? Mas eu alertei desde o começo que os primeiros realmente foram, né, pessoas com comodidades, mais velhos, que tiveram parentes que viajaram para fora, ou eles mesmos foram para fora, e lá fora foi da mesma maneira. Mas quando chegasse nas periferias, Deus nos acuda, e olha como que está, não sai mais, mano. Não está saindo, irmão. E está aumentando. É aquele gráfico que a gente, pelo amor de Deus, irmãos. É a oração, porque a falta de consciência com a palavra faz com a pessoa ter uma falta de consciência para com a comunidade, com mesmo a sociedade. Tudo que Deus condena, se eles não condenar, vai acabar mesmo dessa maneira, irmãos. Continua nessas aglomerações, nessa bagunça, e não vê, mas eu sou forte, sou novo. Mas e seu pai que faz a comida para você, que vai buscar a comida? Sua mãe que faz a comida, sua avó que vive na sua casa ainda, e está levando as doenças para casa, e ainda continua o mesmo número alto de casos e de mortes, e mesmo entre os jovens, e mesmo assim não se conscientizam. Por quê? Porque é assim que o inimigo age, irmão. Que a pessoa vê, mas ela não consegue enxergar. Ela não consegue. O problema é comum. Se você for uma pessoa egoísta e pensar só em você, e são vários egoístas juntos, fica dessa maneira, irmão. Fica desse jeito. Muita oração, irmãos. Que é consciência. Não adianta brigar, não adianta aprender, vai abrir janela, vai quebrar a porta, que eu tenho que sair, que eu não aguento. É isso aí, irmãos. É oração, meu, por toda a sociedade. Não é só pelo seu querido de primeiro grau, que você ama muito, mas aquele que você ficou sabendo que está vivendo dessa maneira, e é isso mesmo que nós temos que fazer, orar por todos, sem cessar. Continuando em nome do Senhor Jesus, versículo 4. Vede aqui que vos fiz cair em sorte as vossas tribos, estas nações que ficaram desde o Jordão, com todas as nações que tenho destruído, até o mar, até o mar grande para o pôr do sol. E o Senhor vosso Deus as impelirá de diante de vós, e as expelirá de diante de vós, e vós possuireis a vossa terra, como o Senhor vosso Deus vos tem dito. Amém, moço? Exatamente. Então permaneça na fé, na palavra, buscando na palavra, de fé em fé, de glória em glória. Por quê? Porque você venceu, mas o inimigo continua sendo adversário.
Eles não expeliram todos os inimigos ali do povo de Deus. Alguns ficaram lá no meio, irmão. Ficaram lá no meio. Então continue firme mesmo para não ser contaminado. Não é? Nós não podemos trazer o mundo para a igreja. Nós que temos que levar a palavra de Deus para o mundo. Mas tem gente que quer trazer o mundo para a igreja, e às vezes até, mas o quê? Será que são israelitas? Será que é aquele mover do Espírito Santo de Deus mesmo? Será que é? Ou será uma coisa mais natural, mais carnal, que não está resolvendo muita coisa? Às vezes são até ousados, até na cura, na libertação, mas Deus quer que todos se salvem. E a salvação como que está? Alguns são até curados, alguns são até libertos de uma parte, né? De uma parte, às vezes não está totalmente liberto, né? Porque quem liberta é o Senhor Jesus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. A pessoa consegue até uma libertação, melhora um pouquinho de vida e já fica ali, ó. Não, continuando firme na palavra, praticando aquilo que você já conhece, buscando conhecer mais, prosseguindo em conhecer ao Senhor. Esse tem que ser o alvo das nossas vidas. Continuando em nome do Senhor Jesus, versículo 6: esforçai-vos, pois, muito para guardardes e para fazeres tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita e nem para a esquerda. O esforço tem que ser muito, não pode ser pouco. Fala para o irmão, o esforço tem que ser muito. O Senhor diz: encontrei um que é esforçado. Esforce e tem muito bom ânimo, não perca o ânimo. Na hora da luta você sabe quem luta por vós, quem vence por vós, para que você não se desvie nem um milímetro para a direita. O que é a direita? Religiosidade. E você está fazendo alguma coisa só por religiosidade, é repetição, né? A palavra religião significa religar a Deus, né? E a pessoa fica ali fazendo só as coisas como fosse uma reza, que é uma repetição. Só por meio. Não. Nós temos que ser dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Uma oração, por exemplo, né? Oração. Tem gente que não consegue orar ali sozinho 10 minutos. Mas mal sabe a pessoa que a oração só vai começar quando te faltar palavras, que aí a palavra vem do Espírito Santo. Na verdade, você só jogou palavras. As suas palavras, quando você coloca diante do Senhor, são palavras ao vento. Deus é Espírito. Ele não tem um corpo para ser agradado. Ele não tem frio nem calor, mano. Não tem. Não adianta você ficar: Jesus, eu te amo, eu te adoro. Ele sabe se você ama ou não adora. Que você precisa entrar em espírito, para que as suas palavras partam do Espírito Santo para chegar no trono de Deus. Enquanto forem palavras próprias da sua carne, irmão, não chega em canto nenhum. Não passa do teto da sua cabeça, não passa do teto da igreja, não chega no trono de Deus, não entra no santíssimo lugar. Então por isso nós temos que permanecer em oração. Porque a oração é um diálogo de duas vias. Um diálogo são duas vias. Um fala e o outro responde. A pessoa ou ela não espera responder. Tem gente que fala demais, né? Conhece alguém assim? Fala. Não deixa nem você falar. Aí fala e continua falando. Tem gente que é assim. E tem gente que é assim com Deus, irmão. Não espera ele responder na palavra, para ela prestar atenção na palavra. E ali ela tocar o coração para ela se alegrar, de fé em fé, de glória em glória, continua falando, pedindo as mesmas coisas, achando que Deus é louco, achando que Deus é surdo, achando que Deus é esquecido. Deus sabe tudo antes mesmo de acontecer, irmão. Ele, além de ser onipresente, que ele está em todo lugar, onisciente, sabe tudo, e onipotente, que pode todas as coisas, tudo, irmão. Tudo mesmo. Então você sabe que Deus pode tudo. Se ele não está fazendo, o problema não é de Deus, é seu. E por que ele não está fazendo? Porque talvez você não esteja preparado. Mas ele ainda tem a presciência, irmão. Ele sabe o que vai acontecer. Mas essa presciência não é para condenar ninguém. Muito pelo contrário. É para moldar mesmo a condenação que alguém teria pela visão humana. E aquela pessoa conheça a verdade e se liberte e se salve em nome do Senhor Jesus. Amém, irmão? Para mudar isso, irmão. Mas a pessoa fica lá, sempre no mesmo.
chovendo no molhado, fazendo as mesmas coisas e esperando o milagre de Deus que seja diferente. Não, aprenda a buscar a Deus, até que você não tenha mais palavras. Quando você não tiver mais palavra, aí começou a sua oração. Aprendeu? É assim, irmãos. Então, se dizia para a direita, essa religiosidade, falando sempre a mesma oração. Aí tem gente que na hora que vai orar, daqui a pouco, em vez de ficar orando aquela mesma oração, mesmo for 1 hora de oração, ela vai começar a chegar diante de Deus e falar assim: ô Senhor, vou orar agora, a mesma de ontem, tá? E ponto final, já para a oração. A mesma de ontem, a mesma de ontem. Não caia nessa, o inimigo está te enganando. Ou para a esquerda, por medo, né? Incredulidade. A pessoa fica ali com medo. Não por força nem por violência. Não faça nada por medo ou por necessidade, porque Deus ama o que faz com alegria, irmão. Com alegria, irmão. Tá a luta, continua se alegrando, que Deus só responde na alegria do coração. Se ele roubar a sua alegria, se o inimigo roubar a sua alegria, ele roubou tudo. Ah, pastor, você não sabe a luta que eu estou passando, mas se você não conseguir se alegrar por saber o que Jesus já fez por nós, o inimigo ele já venceu. Porque olha o versículo 7. Para que não entreis a estas nações que ainda ficaram convosco, e dos nomes dos seus deuses não façais menção, nem por eles façais jurar, e nem os sirvais, e nem a eles vos inclineis. Muito importante, irmãos. Por quê? Porque se você continuar fazendo as coisas religiosamente, ou por incredulidade, mesmo estando em Israel, daqui a pouco nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo, a pessoa volta para o mundo, irmão. Ela volta para o natural, vai achar que é melhor fazer do jeito que estava fazendo, ou continuar não fazendo nada, né? Começa mesmo a ser enganado para voltar às idolatrias, voltar mesmo a adorar um ser humano, porque às vezes é usado por Deus, mas usado, ninguém sabe se está aprovado, quem sabe é somente o Senhor. Então olhando para Jesus e apontando para Jesus, porque somente Ele que morreu por nós lá na cruz, não teve outro. Não teve outro. Somente ao Senhor seu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Ninguém morreu por nós lá na cruz, somente Jesus. A mãe dele não morreu por nós na cruz. Ô pastor, você não gosta da Maria? Eu amo a Maria, como mulher de Deus, como todas as minhas irmãs em Cristo, mas ela passou o tempo dela. Os outros, todos os demais santos que passaram aí, hoje, sede santo, porque o Senhor Jesus é santo. Nós que somos de Cristo hoje, para fazer a obra de Deus, o tempo deles passaram. Eles não devem ser nem mencionados, só naquilo que eles imitaram a Cristo, é o que o Paulo falou. Sede meus imitadores naquilo que eu imito a Cristo. Então não precisa imitar o Paulo, não precisa nem mencionar o Paulo, imita a Cristo e pronto. Olha o que diz lá no Salmo de 115. Pega a sua Bíblia, vamos lá. Onde fica o livro do Salmo, pastor? No meio da Bíblia, bem perto aí. Salmo de número 115. Marca aí na sua agenda. Isso aqui é um manual contra a idolatria. Nota aí, dobra a página, depois você passa um marca-texto aí na sua página. Manual, está na Bíblia. O problema, sabe qual que é? Que tem religião que usa a Bíblia e o Salmo 115 não é o 115. Até nisso, irmãos. Por que mudar o número do Salmo se o canon, o que é o canon? O fechamento santo é hebraico. Então, um cristão, que seria Novo Testamento, Nova Aliança, não devia mexer na casa dos outros, né? É a mesma coisa de fazer uma reforma na casa do vizinho. Fazer uma reforma na casa do vizinho, em vez de você arrumar, você quebra tudo. Estou com uma boa intenção, vou fazer uma reforma na sua casa. Aí o vizinho fala, realmente, minha casa está precisando de uma reforma. Faz aí fica pior do que estava. Como que pode?
Acorda, pelo amor de Deus. Por que uma pessoa em sã consciência faz um negócio desse? Sendo que o Senhor nosso Deus diz em Daniel, em outras partes da Bíblia, e lá no Apocalipse, aquele que colocar ou tirar qualquer palavra do livro dessa lei, vai pagar todas as maldições contidas nela. Aí a gente fala, pega lá no Salmo 115, você vai ver o 115, não é o 115, é o 113, não lembro, acho que é isso mesmo. Não, o 117 é para frente. Acho que é 2 salmos para frente. Não sei, dividiram algum salmo aí e ficou, não sei, misericórdia. Eu estudei isso há uns mais de 10 anos atrás, o que foi que aconteceu, porque o número dos salmos mudou, lá na Bíblia Romana, né? Mas eu não estou lembrando, só sei que foi uma coisa do Satanás, do inferno, na Contra-Reforma. Teve a Reforma Protestante, e na Contra-Reforma, vamos mudar alguma coisa aí, né? Para que quando eles falarem só do nome, eles nem achem. Por exemplo, aqui é o caso. Porque olha o que diz o Salmo 115, aqui no Canon Hebraico. Que se você pegar lá uma Torá, né, uma Bíblia hebraica, o Salmo 115 é o 115. Né? Eu tenho uma transliterada, é o 115. A transliterada ela está em hebraico, lá em hebraico nessa nossa letra parecida com a nossa aqui, e está em português, irmão, que é o 115. Versículo 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua vontade. Porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Amém, membros? Toda a honra, toda a glória ao Senhor nosso Deus, e para Ele uma linda salva de palmas. Amém? Ele é o Todo-Poderoso, que não depende de nada, que criou tudo do nada, pela sua palavra. Ele criou a si mesmo em 3 pessoas distintas, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas os 3 são um são os 3 e eles são indivisíveis. Então não adianta você buscar o Pai sem a palavra e sem o Espírito Santo. Não adianta. Os 3 são são os 3. É exatamente o que você precisa. Aprender da palavra de Deus. Aprender que verdadeiramente Ele criou tudo nada, Ele não depende de nada. Se Ele pode tudo, então Ele já glorifica porque Ele pode tudo. Não é porque Ele não fez na sua vida, é porque Ele pode fazer, amém, irmão? Mas ainda que Ele possa fazer, você não pode o adorar pelo que Ele pode fazer, mas sim pelo que Ele é, irmãos. É o único dia de adoração, e o verdadeiro adorador sempre o adora, independente de como tiver a situação. Ela vai perceber que Deus não tem problema, o problema está nele. Ele que ainda não alcançou a estatura da fé. Quando a sua fé for maior que o seu problema, Deus realiza um milagre na sua vida, na sua casa. Aquele seu filho muda de vida, aquele vício sai da sua família, você consegue vencer. Você abre seu pensamento para você ter uma ideia para você vencer na sua vida financeira. Você não fica lá marcando toca, não fica perdido por aí sabendo o que vai fazer. Não, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Versículo 4: os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Coisa que tem valor. Prata e ouro tem valor ou não tem? Tem, irmãos. Tem. Por isso que os metais preciosos aí, né, continuam sempre em alta. Né? Valor, porque são, e depois, né, agora com o advento de internet, informática, né, os condutores que vão lá dentro dos computadores, né, são filamentos que não dá nem para ver, irmão, são mínimos, mas são todos desses materiais, ouro, prata. Por quê? Porque a condução deles é melhor, tem menos perda mesmo de energia, perda de caloria, essas coisas. Alguém pode até fazer de ouro e de prata, mas ainda que seja de pau, de pedra, de gesso. Olha o que diz a palavra de Deus. Versículo 5. Tem boca, mas não
Fala, irmão, não fala. Você pode ficar lá falando com ele lá, a resposta não vem dele. Se você ouvir alguma coisa, irmão, Deus te livre. Deus te livre. Você está falando com o ídolo, com a estátua, e te responder, Deus te livre. E se vier uma resposta ali no seu coração, na sua mente, no seu ouvido, irmão, não é de Deus, irmão. Não é de Deus. Deus, ele responde na palavra. Eu velo sobre a minha palavra para a cumprirmos. É Ele, Deus, somente o Senhor que tem resposta para você. Não tem outro que tem resposta. Não tem. E o inimigo aproveita isso, que as pessoas continuam sendo visuais, né? Os seres humanos querem ver, e às vezes ver não basta, né? Querem tocar, né? Tem uns que querem até tocar no ídolo. Tanto o ídolo, né? Ouro, prata, né? A estátua, né? As imagens de escultura, como o ídolo do mundo, uma pessoa que é conhecida, que fez fama aí fora. Ah, toquei no fulano. Misericórdia, irmão. Sai dessa. Essa idolatria. Tem boca, mas não fala. E esses ídolos aí, que são famosos, por pessoas famosas, o que falam, só Deus, irmão. Mas tem que orar, porque geralmente são formadores de opinião. E fazem do povo, né, massa de manobra, gado. Igual os bandidos falam, né? Quando vai roubar alguém, fala assim, eu vou lá, vou pegar um gado. Satanás chama aquele que ele encosta de cavalo. Muita oração, irmãos. Temos que nos agregar, nos encher de espírito, porque tem muito demônio. E tem poucos trabalhadores fazendo essa obra, abrindo os olhos espirituais para curar enfermos, expulsar demônios, mas não precipitadamente, né? Não seja precipitado, né? Está lá em Timóteo, é impor as mãos. Precipitado vem de precipício. Precipício é cair no abismo. Misericórdia. Está sendo precipitado, você está jogando a pessoa no precipício. Não adianta. Às vezes é melhor você não orar pela pessoa, do que você orar pela pessoa e daqui a pouco ela tem mais demônio. Não orar assim, presencialmente, você continua orando por ela. Mas tem que deixar bem claro, meu amigo, que se não aceitar Jesus, a minha oração não vale nada para a sua vida. E se manifestar um demônio, e eu expulsar, e você não assumir sua posição, lá fora, vai voltar. Mas tem gente que na hora, não, pelo amor de Deus, não quero ficar com demônio não. Aceito Jesus agora, mas numa carnalidade, irmão. Até nisso eu tenho que tomar cuidado, irmão. Cansei mesmo de ver. Às vezes a pessoa está lá, a gente pega, na hora da oração, às vezes a gente já vai orar direto. Deus manda, a gente vai orar direto. Aí eu tenho que colocar o demônio de lado e ver aí, minha vida. Tem alguma coisa que atrapalha? Por que tem demônio na sua vida? Por que tem demônio na sua vida? Então, só tem demônio porque não está cheio do Espírito Santo. Que onde tem o Espírito Santo não tem demônio. Se tiver no natural, vai voltar. Tem que assumir a posição e buscar Jesus. Praticar tudo que está na palavra de Deus. Não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. E continuar firme. Mas às vezes a pessoa, ela ultrapassa essas etapas, como em várias partes da vida dela. Continuando em nome do Senhor Jesus, tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta, irmãos. Em outras palavras, não fazem nada, irmão. Igual muitos que estão por aí, ó, feito umas estátuas, até são turistas em Israel, e outros são até clandestinos, né? Pessoa que entra até clandestinamente, entra lá, fica um tempinho só para ver e depois sair sem nenhuma contenda aí fora. Não, tem que ser israelita de Israel, irmãos. Tem que andar na presença do Todo-Poderoso. É só abrir o olho. Você está me assistindo aqui agora, talvez você ainda não professe mesmo toda a fé em Jesus Cristo, acha, não tem problema.
Sabe, falar com a mãe, falar com o pai, falar com isso, falar com aquilo. Não, somente Jesus morreu por você. Não teve outro que morreu por você lá na cruz. Morreu por toda a humanidade e foi ordem de Deus. Os outros que morreram por amor de Cristo, não por amor nosso. Amor de Cristo. Exatamente. O martírio de Jesus foi por nós. O martírio dos outros mártires foi por amor de Cristo. A Cristo. Realmente eles amavam a Cristo, mas não foi por nós. Por nós foi o Senhor Jesus e ponto e acabou. E outra coisa, se Deus fez tudo nada, Ele nos fez a sua imagem conforme a sua semelhança. Como é que algo feito pela mão de homem pode representar Deus? Se Deus ele deixa bem claro que nem a igreja, eu não habito em templos feitos pela mão de homem. Então nós temos que ser o templo do Espírito Santo. Como que um pedaço de gesso, de mármore, de pau, de ouro, de prata, feito pela mão de homem, pode representar Deus? É só pensar um pouco, meu amigo. Está na Bíblia, é só ler a Bíblia. O povo é destruído por falta de conhecimento. E errais não examinando as escrituras. Ah, pastor, mas não está escrito isso no meu Salmo 115. Vai ler o Salmo inteiro. Eu não sou obrigado a saber que salmo que eles colocaram aí. Pega uma outra Bíblia que está certa. Jogo fora essa fora. Não precisa jogar fora. Eu tenho uma lá, romana. Deixa lá. Por curiosidade, para ficar como... para a pessoa, sei lá, para estudo, para comparação. A tradução não é ruim não, irmãos. Na parte que está na nossa Bíblia, a tradução não é ruim não. É muito parecida com a tradução moderna, aí, a NVI, né? Muito parecida com a NVI. E ponto, irmão. O que passa disso é de procedência maligna. Se ensinam não. Por quê? Porque senão vai cair nisso aqui, ó. Versículo 8. Torne-se semelhantes a eles os que fazem e todos os que confiam nos ídolos. Põe as duas mãos na cabeça e fala: ai, 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 misericórdia. Exatamente, meu irmão. Vão se tornar. Vão ser estátuas no mundo espiritual, irmão. Estátuas. Eles orem, rezem, pulam, vibram, choram, vira para lá, vira para cá. Que quem olha de longe, olha, parece uma pessoa espiritual, mas não é. Deus sabe tudo. Deus sabe tudo. E aí a pessoa fica lá, agindo como se não fosse com ela. Ah, não sei se eu vou, não sei se eu fico. Vamos. Tem que ficar com Cristo. Assumir tudo aquilo que o Senhor prometeu para cada um de nós. Em todas as promessas quanto há no Senhor, Ele já tem o cima. Ele já está te dando joia. A promessa dele, não aquilo que você quer e deseja. Já tem o sim. Não é o que eu sei que Deus pode fazer. Então eu já sei que Ele pode tudo. Então já glorifica. E ainda tem um amém, assim seja dele. É os dois joião do Senhor na sua vida para te abençoar em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus em nome do Senhor Jesus. Vamos pôr de pé, vamos louvar a Deus em nome do Senhor Jesus. Isso, povo de Deus. É não se distraindo. É sempre firme mesmo na presença do Todo-Poderoso, que assim nós vamos tomar posse de todas as bênçãos de que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Amém? Para o Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. Isso. Puxa. Pode continuar com as palmas aí, que vai entrar aqui o sol. Isso, agora vai. Opa, apertar o botãozinho. Às vezes falha um pouquinho. Me seguirá, onde eu colocar as minhas mãos, prosperará a minha entrada e a minha saída.
saída, bendita será sobre minha alma promessa. Então prospera. Prosperarei. Então Os meus celeiros fartamente se encherão, a minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei sobre minha alma promessa. Então prospera. Prosperarei. Saída. Para a direita, para a esquerda, para minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, para minha frente e para trás. Então por todo lado. Sou abençoado e em tudo que eu faço. Sou abençoado, Eu sei que sou, eu sei que sou. Diz. Se prepare. Não vai precisar correr atrás da bênção. As bênçãos do Senhor vão te alcançar. por onde eu for a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos prosperará. A minha entrada e a minha saída bendita será sobre minha alma promessa. Prospera. Prosperarei. Transborda. Os meus celeiros fartamente se encherão, a minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei sobre minha alma promessa. Então prospera. Prosperarei, transbordarei. Saúde. Para a direita, para a esquerda, para minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, para minha frente. Volta da vitória. Por todo lado, sou abençoado e em tudo que eu faço. Sou abençoado, eu sei que sou, eu sei que sou. Por todo lado, sou abençoado e em tudo que eu faço. Sou abençoado e toda sorte de bênçãos que o Senhor preparou para mim. Todas as coisas. Eu sou mais do que vencedor. Volta da vitória. Sou abençoado e em tudo que eu faço. Sou abençoado, sei que sou, volta da vitória no lado. Sou abençoado e em tudo que eu faço. Sou abençoado e toda sorte de bênçãos que o Senhor preparou para mim. Em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Dá aquela glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E pro Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. Se prepare para o melhor de Deus na sua vida. E ainda está para se ver o que esse Deus Todo-Poderoso está para fazer na vida daquele que crê realmente nele, em nome do Senhor Jesus. Amém? Senta aí, volta lá agora no Josué. Agora o versículo de número 8, 23, 8. Avançando, irmãos. Amém? Olha o que diz aqui o versículo de número 8. Mas ao Senhor vosso Deus vos achegarei, como fizestes até o dia de hoje. Pois o Senhor expeliu de diante de vós grandes e numerosas nações. E quanto a vós, ninguém ficou em pé diante de vós até o dia de hoje. Um só homem dentre vós
perseguirá 1000, pois é o mesmo Senhor vosso Deus que peleja por vós, como já vos tenho dito. Amém? O Senhor Jesus, mais uma linda salva de palmas. Amém? Se achegue ao Senhor, Ele se chegará a vós. Como? No natural? Não, no Espírito. Pedindo para o Senhor, queima a minha carnalidade. Se tem algo que não te agrada, tira da minha vida. Se está faltando algo da minha vida, perdão, acrescenta até nós transbordado, mais de mim, mais de ti, menos de mim. Menos, muito menos, até que não haja mais a nós mesmos. Exatamente o que o João pediu, que ele diminuísse para que só cresça. É o que nós temos que pedir para o Senhor, irmão. Mas tem gente que quer aparecer, não sei para quem, que Deus sabe tudo. For aparecer para ser humano, perdeu, meus irmãos. Eu quero aparecer para Deus. Não, ninguém te esconde. Você tem um chamado, ninguém vai conseguir te impedir, meu. Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra? Pode vir um homem, comedor de arroz, feijão, que isso, aquilo, não vou esconder esse ungido aqui, porque ele não vai fazer nada. Vai, mano. Ninguém vai te esconder, ninguém se susterá diante de nós, mano, por causa do Senhor. Vai pôr 1000 para correr, mano. Lembra lá não precisa ir lá no vizinho da direita, você está do lado aqui, pega aí sua Bíblia, vai lá no Deuteronômio 32, pertinho aqui. Aqui está falando que põe 1000 para correr. Mas olha o que diz aqui no 32:30. Amém? É o versículo aí, o vizinho da esquerda. Como pode ser que um perseguisse 1000 e 2 fizessem fugir a 10.000, se a rocha os não vendera e o Senhor não os entregara, porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízes disso, porque a sua vinha é vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra, e as suas uvas são uvas de fel, e cachos amargosos tem. O seu vinho é ardente veneno de dragões, e peçonha cruel de víboras. Não está isto encerrado comigo, selado nos meus tesouros? Minha é a vingança e a recompensa, ao tempo em que se resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhe hão de suceder se apressam a chegar. Quer dizer, que em espírito, irmãos, em espírito, pelo Senhor lutando, pelejando por nós, né? Se a rocha da nossa salvação, que é o Cristo Jesus, pelejando por nós, põe 1000 para correr, 1000 demônios que continuam correndo. Se levantar, vão fugir de novo. Se levantar para um caminho, por 7 vão fugir em nome do Senhor Jesus, amém, irmão? E continua firme, irmãos. É exatamente o que nós precisamos entender. Volta lá no Josué, em nome do Senhor Jesus. Versículo 10, onde nós paramos. Um só homem dentre vós perseguirá 1000. Perseguimos. Pode ficar tranquilo mesmo, em nome do Senhor Jesus, que a bênção é daquele que busca no Senhor, irmãos. Não é para sair perseguindo uma pessoa aí, não, irmão. É com amor. E aí o inimigo que houver mesmo naquelas vidas, mas se vier de legião, você em nome do Senhor Jesus vai levar aquela pessoa a Cristo, e a legião não vai ficar. Depois você só confirma mandando embora, irmão. E acompanha, irmãos. Não adianta você também fazer um trabalho assim, faz uma oração para a pessoa e deixa lá. Você deixa um bebezinho atravessar uma rua sozinho? Você deixa. Uma pessoa ainda que está começando a ouvir a palavra de Deus, a palavra da verdade, é igual um bebê espiritual, irmão. Então, vai tratando, irmão, com leitinho, tem que pegar na mão, você tem que passar na casa dele todo domingo para trazer na casa de Deus, senão não vem.
Tem que combinar no sábado. Ó, amanhã eu tô passando aí, viu? Ah, tô passando. É bebê, mano. Bebê não sabe o que quer. Bebê não sabe. Não adianta. O bebê chora, a mãe vai tentando alguma coisa, né? Se quer mamadeira, se quer chupeta, se quer trocar, se tá com frio, se tá com calor. Mas não sabe o que quer. Se a mãe pegar no colo, vamos na casa da tia? Hã? Vamos na casa da tia. Vamos na casa da avó? Vamos na casa da avó. Vamos na casa do Senhor? Vamos na casa do Senhor. Não, estou passando aí. Ah, você não aceitou Jesus? Não está gostando? Não, mas eu vou passar aí sim, passa. Não deixa, não. Não deixa as pessoas achar, daqui a pouco ela vem com só depois que já tiver até com um poço na casa de Deus, mano. Enquanto essa pessoa não estiver cheia do Espírito Santo, ainda descobriu o chamado, está fazendo a obra mesmo já, irmão, aí você vai para outro ponto. Aí você vai criar outro filho, arrumar outro filho espiritual. Enquanto isso, conduzam. Tem que ter essa condução. Por isso nós não podemos ser precipitados e impor a mão sobre ninguém, irmãos. Os obreiros de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, cuidado com isso. Eu sempre falei sobre isso. Os irmãos já estão aprendendo. Até o irmão, né, dos colaboradores, ele falou outro dia: pastor, realmente tem uma pessoa lá que não queria Jesus, eu não orei por ela. E é isso mesmo, meu irmão. Nós só temos Jesus, vamos dar o que para a pessoa? Vai lá que vai dar tudo certo, se não vai dar tudo certo? Vou orar por você, se não quer Jesus, vai dar tudo, não vai dar tudo certo. Sem Jesus nada podeis fazer, irmão. Isso é equipe de fé. Um põe 1000 para correr, dois vai pôr 2000 para correr, porque anda na mesma fé, mesmo amor, mesmo espírito, mesma palavra, não está puxando para um lado, outro para o outro, querendo aparecer, irmão. De jeito nenhum. O pastor está aqui como qualquer outro, irmãos. Somos todos membros do corpo de Cristo. O cabeça é o Senhor, o pastor é só mais um. Que nem eu falo, o pastor está mais como sapato, igual esse aqui, já está gasto. Daqui a pouco ele já era. Está gostoso, irmão. Esse sapato que eu comprei, esse eu estou falando mesmo. Quando eu comprei esse sapato, ele não era gostoso do jeito que ele está hoje. Mas a solinha dele aqui já está indo, viu? Não furou ainda não, viu, irmãos? Ainda não. Mas eu tenho um lá que furou, que se eu puder eu troco a sola dele. Que pensam que parece que você está descalço. Pode pôr a meia que for, mas é assim, mas o pastor está mais para sapato. Ele está no corpo, mas não é do corpo. E quando ele está gostoso, está na hora, mandar outro trazer nova visão do Senhor para aquela casa. Entendeu? E é assim, aqui na Igreja da Graça é assim. É um ministério de ensinamento. Você não fica só aprendendo matemática na escola, não é verdade? Tem português, tem geografia, né? É uma visão diferente. Você precisa de outras instruções. Um é mais ligado assim. Eu gosto mesmo desse tipo de estudo aqui, né? De estudo, de ensinamento. Porque foi assim que eu aprendi. Com o próprio missionário. E nessa aí, o que a gente tem estudado a Bíblia aqui, a gente estudou praticamente o Gênesis inteiro. Estudamos o Êxodo, o Levítico, o Número, Deuteronômio, vou entrar em Juízes. E aprendendo na Bíblia, não é só ler a Bíblia, aprendendo na Bíblia. E mais, junto com tudo isso, nós aqui praticamente usamos o livro do missionário. Como tomar pó da bênção, eu fui colocando aqui. Quem tem assistido nossos cultos. O nome de Jesus, o Kenneth Hagin. Curar enfermos, expulsar demônio. Está tudo aí, irmão. Nesses dias que nós estamos estudando de um ano para cá. E o curso Fé. Está tudo aí, irmãos. Né? A gente dá o que tem. Eu recebi isso aí da nossa liderança. Quando eu comecei na igreja, me ajudou, me libertou, virei nova criatura. E está ajudando os irmãos também. Tem muitas pessoas glorificando a Deus. Os irmãos, graças a Deus, aqui do bairro. E tem pessoas até fora do país que nos assistem. Pega as reprises, outros horários aí. Por isso que é bom, que é importante você compartilhar. Mesmo que o culto já tenha terminado. Você que está aqui presencialmente, o link está lá no nosso grupo do WhatsApp. Você compartilha nos outros grupos do WhatsApp que você tem. Coloca lá no seu status. Tem gente que é curiosa, irmão. Vai lá dar uma clicadinha, deixa eu ver o que é isso. Na hora que vai ver, a bênção de Deus chegando naquela vida, tendo uma nova visão, irmãos. Tem gente que fala mal de nós e nunca andou conosco, nunca assistiu um culto da Igreja da Graça. Eu tenho certeza absoluta que todos mesmo que torceram para o mal do nosso líder missionário R. Soares, e eu, lá no passado, né, uns 20 anos atrás, eu não gostava dele também, porque eu nunca tinha assistido um culto dele. Depois que eu assisti um culto dele, eu não sei se minha mãe percebeu na época, mas eu parei de desligar a televisão dela.
Comecei a respeitar, irmão. Mas tem gente que nunca parou 5 minutos para assistir, irmão. Ou então pegou bem na hora que está falando alguma coisa que a pessoa não gosta. Pega a palavra, coloca um pouquinho de lado, né? Exatamente o que o missionário fala quando ele começa o curso fé. Está lá escrito: tudo que você conhece de fé, coloca de lado um pouquinho. E aprenda o curso fé. Presta atenção. Se servir da sua vida, a partir de então você usa ele na sua vida. Se você acha que não serviu para nada, volta a fazer o que você estava fazendo. Mas para isso você tem que deixar um pouco de lado o que você pensa. Precise. Aí sim a vitória vem em nome do Senhor Jesus. Olha aqui, continuando. Versículo 11. Portanto, guardai muito a vossa alma, para amardes o Senhor vosso. Tem que guardar muita alma. Por quê? Porque se for pouco, irmão, você não consegue. Tem que ser de todo o seu coração. Se tiver 1/10 de milionésimo de milésimo de um pedaço de um grão de areia ali, que não é amor, de ódio, de rancor, de mágoa, de ressentimento, de intolerância, de qualquer coisa, perdeu, mano. Ele não aceita você te dividir nem 1/1000 de centésimo de %. Tem que ser inteiro no Senhor, amém, irmãos? Inteiros, meu. Corpo, alma, espírito, mente, coração. 100% Cristo em nome do Senhor. Não só nas faixas, né, que alguns põem por aí, né? Tem gente que põe faixa, tem um que coloca aqui, ó. Escreve, tatua 100% Jesus. Misericórdia. Sendo que a palavra dele fala para não fazer marca na pele. Entendeu? Não é isso que faz que você seja de Jesus. O que faz você ser de Jesus é isso: você guardar muito a vossa alma. Que é uma luta. Nós estamos aqui na terra, mas não somos da terra, irmão. É uma luta. Olha aí, continuando. Porque se de alguma maneira vos apartardes e vos achegardes ao resto destas nações que ainda ficou convosco, e com elas vos aparentardes, e vós a elas entrardes, e elas a vós, sabei que certamente o Senhor vosso Deus não continuará mais a expelir estas nações de diante de vós, mas vos serão por laço, rede, açoites às vossas costas, e espinhos aonde? Olhos, até que pereçais desta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Ai, hein? Espinho na carne ainda vai, né? Você já passou perto do espinheiro, né? Aquele lá perto da minha, eu moro perto da Cantareira. A Cantareira cheio de morango silvestre. Hoje já viu morango silvestre? É uns redondinhos, que ele não é azedo, é bem docinho, mas é cheio de espinho. Espinhoso, igual uma roseira. O outro morango não. O outro morango, de vez em quando, minha mãe planta lá em casa. A gente tem uma hortinha lá, ela planta aquele morango azedo, né? Que você precisa colocar ou sal ou açúcar nele para poder, né? O sal, pastor, eu coloco aquele morango lá na ensalada, tranquilo. Ele é meio azedinho, né? Não é meio azedo aquele morango? O comum que a gente vê por aí. Mas o silvestre não, ele fica grande assim, só que é redondo. Redondo, ele é oco no meio oco, coisa gostosa. Mas tem que tomar cuidado, você vai pegar, ele tinha uns espinhos igual de roseira, né? Irmãos, um espinho na carne já dói. Imagina no olho. E é o que uns estão tendo aí. O Paulo fala que Deus, ele deu um espinho na carne dele, né? Um mensageiro de Satanás que os botifeteava de dia e de noite para que ele não desistisse. Às vezes é isso. Às vezes nós temos umas lutas aí que parece que não está
está continuando, não acaba nunca, para você não perecer, não desistir, irmão. Porque tem gente que quando vencer aquela luta, é que eles vão se distrair. Essa é a palavra de hoje. Agora que vocês venceram, já faz um tempo que vocês já estão tranquilos, sossegados aí, mas fique firme na presença de Deus. Continua mesmo cumprindo todos os mandamentos que o Senhor teu Deus ele já tem te dado. E tem gente que fica sossegada, não é com ele. Lembra? Nós aprendemos lá, em Tiago capítulo 4, 17. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, este peca. Este peca. Exatamente. Por isso que nós precisamos mesmo fazer aquilo que o Senhor tem nos mandado. Para quê? Porque a gente não acabe mesmo preso. Eu estava falando com a irmã de manhã, né? A mosquinha, ela cai lá na teia da aranha, e ela, quanto mais ela se mexe, mais ela se enrola. Depois a aranha só vem e faz a refeição dela. Uma arma rede, o inimigo é assim, mano. Por isso que ele é chamado de passarinheiro, que ele arma o laço do passarinheiro, as arapucas, os ardis de Satanás. Está tudo na Bíblia. Ele arma, e ele não vem de chifre de rabo, não. É igual quem já pegou passarinho com arapuca. Eu já peguei lá, eu moro na Cantareira, a gente pegava até com caixa de papelão, né? Pegava uma caixa de papelão, eu colocava um pedaço de pau. Façam isso hoje, hein? Faz uns 30 anos que eu fazia isso, hein? Faz uns 30 anos, de lá ficar com os passarinhos. Lá tinha tanto bicho. Caixa de papelão. Mas não adiantava deixar a caixa de papelão sem nada embaixo. Tinha que colocar alguma coisa embaixo. Não tinha que colocar, irmão? Isso, exatamente. Resto de comida, milho. Na hora deixava lá uns pauzinhos tudo entrelaçado assim, pendurado no outro pau. Na hora que o bichinho caía ali em cima, já caía em cima dele. Aí depois a gente ia lá e pegava o bichinho, ficava cuidando dele. Não precisa disso não, Deus cuida dos bichinhos. Isso era na cabeça nossa quando era criança, né? Queria ter o bichinho para ele. Não, mas você quer ver o bichinho bem? Deixa o bichinho solto, que Deus ele cuida dos passarinhos. Amém? Amém? Amém ou amém? Mateus 6, irmão. Deus cuida, não precisa você querer, vou levar para casa para eu cuidar. Não, deixa ele lá, irmão. Olha lá, minha casa continua cheia de bicho lá. A minha esposa, às vezes, colocamos os status dela lá, uns passarinhos verde, amarelo, azul. Tem tudo quanto é cor lá. Mas de vez em quando entra morcego na minha casa, entrou umas 3 vezes. Entra morcego lá. Outro dia o Gabriel, pai, entrou um bicho lá em casa, era uma rolinha. Lá no quarto dele a rolinha ficou lá. Não, ela entrou sem querer pela janela. Deve ter visto a luz, foi de noite. Aí eu fui lá bem devagarinho, né? Eu peguei, aí ele até tirou uma foto, depois eu soltei ela. Entendeu? Irmãos, mas voltando aqui, irmãos, não se enrede, irmão, nas coisas do inimigo, irmão. A nossa carne é fraca. Deus ele não permite você viver na carne, andar em espírito para não cumprir as concupiscências da carne. É manhosa, a carne é preguiçosa. Orei 10 minutos, já estou cansado. Na hora que ia começar a oração, você parou, não orou nada, na verdade. Não orou nada. É igual quem quer aprender uma língua, né? Uma língua estrangeira. Eu quero aprender o inglês e o português. Eu entrei 2 vezes em aula e eu vou ser sincero, não é fácil. Por quê? Porque as professoras boas, e a professora Mariana, um abraço, professora, ela deixou bem claro, meu amigo, você quer aprender inglês? Para você aprender inglês, você tem que pensar em inglês. Não adianta você pegar essas 2, 3 horas que você fica aqui comigo, 2 vezes por semana, e achar que você vai aprender inglês. Não vai. Você tem que pensar em inglês. Você tem que fazer tudo que você puder fazer, você faz naquela língua. Você vai assistir um filme, passa para o inglês. O filme está em português, mas tem uma legenda que dá para colocar em inglês, já faça isso. Porque tem umas teclas dessas nas TVs hoje em dia, né? Você coloca lá a tecla SAP, Close Caption, não sei o que lá, tem lá. Vai lá, fazendo tudo. Vai começando para você pensar. E não adianta você só usar a hora da aula, que nem você aqui. Não adianta você achar que só o culto aqui, a hora da liturgia, a hora da palavra, a hora da oração, vai fazer você deslanchar no mundo espiritual. Não, irmãos.
Viver em espírito é viver em espírito. Você vai sair lá fora, o que eu vou fazer? Remir seu tempo. É isso que você precisa, para você não andar preocupado por aí. Pega a sua Bíblia lá em Carta aos Hebreus, capítulo 10. Exatamente, irmão. Não, você vai acabar mesmo achando que Deus é demorado, irmão. E Ele não é demorado. E nem adiantado. Se Ele não chegou, é porque você não está preparado. Aí, ó, até rimou, hein? Não é adiantado, nem atrasado, só não chegou porque você não está preparado. Aí, ó, não está mesmo, irmão. Não adianta, Ele não vai dar um carro para um bebê. Aqui já estão falando de criança aqui. Não vai dar um carro para um... Isso, 10, versículo 36. Porque necessitais de paciência é o fruto, irmão. Não é só a paciência. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé não anda sozinha, ela anda com a paz, com o amor, com a alegria, com a paciência, com a benignidade, a longanimidade. Sem o fruto é impossível agradar. Porque necessita, você está sendo impaciente, está tudo errado. Paciente com alguém. Se é o seu filho, ele pode virar a sua casa de ponta cabeça. Mas se é o sobrinho, se é o vizinho, se é o filho do vizinho, essa praga não vale nada. Às vezes não foi você que criou, meu. Não foi. Você não sabe a criação que a pessoa teve. Às vezes você sabe a criação que a pessoa tem e você não tem paciência com a pessoa. E não ouve ninguém, irmão. Não ouve. Não vale nada mesmo e acabou. Essa praga tem gente que fala isso, essa praga tem que morrer. Não. Pecador bom não é pecador morto, é pecador convertido, irmãos. Se você se pegou, mesmo se for um monstro, igual esse Lázaro que está aí, não sei se ele foi pego ou se ele não foi. Eu não procuro saber, irmão. Mas que Deus tenha misericórdia da vida dele, que ele se converta, irmão. Ô pastor, mas ele fez tanta desgraça, se ele converter, ele vai para o céu? Vai. Se você não perdoar aquilo que ele nem fez para você, ele fez para os outros, você também vai. Você vai para o inferno. Agora, se você o perdoar, orar como uma alma preciosa, como todas as almas são, a pessoa não tem compromisso com Jesus, mas faz só desgraça. E tem uns que vão além, irmão. Igual esse rapaz aí, coisa maluca mesmo, né? Coisa de doido mesmo. Como que pode um monte de gente atrás dele e não consegue pegar? E olha o que estão, né? É coisa mesmo maligna. Mas que ele se entregue, que quem sabe lá dentro da cadeia dessa vez ele se converta mesmo, sabe? Um homem convertido. Vai ser um grande testemunho, irmão. Grande. Quanto mais longe for de Jesus, mais será perdoado. E o que mais for perdoado, mais será grato. Entendeu? Então não julgue ninguém, não queira o mal de ninguém. Esse próximo poderia ter sido você ou um querido seu. Porque necessitais de paciência, para depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Amém, por Deus? Então Deus não chega nem atrasado, nem adiantado. Você que não está preparado. Você ainda é um bebê espiritual. Você ainda está lá. Então a gente tem que aprender a viver na palavra. Olha aqui o versículo 38. Mas o justo viverá da fé, do fruto. Não é o que você vê, não é o que você sente, o que você tem, ou o que Deus pode fazer, que Ele pode tudo. Tem gente que acha assim: eu vou amar Deus porque Ele pode fazer. Não, pelo aquilo que Ele é. Então você vive da fé. Se Ele quiser, Ele faz. Se Ele não quiser, Ele não faz. E se Ele recuar, a minha alma não tem? Tem gente recuando. Tem pessoa que na hora que recebe uma instrução, em vez de ela avançar, ela quer recuar. Não caia nessa. Tem que avançar. Vou parar de ir na igreja.
Ah, que isso e aquilo outro. Ah, tá difícil. Ah, que isso e aquilo. Para com isso. Se você recuar, acabou. Sem fé é impossível. A alma do Senhor não tem prazer em você. Acabou. Acabou. A pessoa vai ficar aí fora aí com uma pessoa, uma ovelha sem pastor. Mas e nós? Não somos desses. Versículo 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a salvação da alma. Amém, irmãos? Continua crendo, porque é a grande responsabilidade de tu e a tua casa. Independente do que está acontecendo na sociedade, você continua firme, olhando e apontando para Jesus. Volta lá para nós terminarmos e orarmos em nome do Senhor Jesus. Josué 23, 14, e nós vamos encerrar o capítulo 23. Que lindo, que o Senhor é maravilhoso. Amém? E eis que eu vos hoje, e eis que aqui eu vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nem delas caiu uma só, como sempre. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Ele não prometeu, continua aguardando o Senhor. Ah, mas eu senti no coração, o coração enganoso, quem o conhecerá? Se alegre no Senhor, que Deus Ele tem melhor para nós. Ah, mas eu quero isso, isso e aquilo, e sem isso eu não consigo viver. Você não consegue viver sem Cristo. A alegria do Senhor é a sua força. Então você tem que se alegrar independente do que está acontecendo. E como que eu faço isso? Buscando a força no Senhor, porque Jesus Ele pagou o preço da nossa salvação. Ele morreu lá na cruz, sem merecermos. O inocente pagando por nós, que é o culpado. Então só isso já devia bastar, irmão. Mas a pessoa não entende. Não entende, acha que Deus é demorado. Não é, irmão. Ele vela sobre a palavra dele para a cumprir. Ele não tem compromisso com a nossa necessidade. Ele tem compromisso com a palavra dele. Aí ele vai cumprir. No tempo dele, não é no nosso. Nós somos imediatistas demais. Versículo 15. E será que, assim como sobre vós vieram todas essas boas coisas, que o Senhor, vosso Deus, vos disse, assim trará o Senhor sobre vós todas aquelas más coisas, até vos destruir, de sobre vós, sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus, quando transpassardes o concerto, a aliança do Senhor vosso Deus, que vos tem ordenado, e fordes e servirdes a outros deuses, e a eles vos inclinares, então a ira do Senhor será sobre vós, e se acenderá, e logo perecereis de sobre a boa terra que vos deu. De novo, põe a mão na cabeça e fala, ai, 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 ai. Irmãos, se nós desviarmos para a direita ou para a esquerda, o Senhor não vai ter compromisso conosco, que nós vamos estar sozinhos. Então nós temos que continuar firmes mesmo, em nome do Senhor Jesus, porque o que Ele tem prometido, Ele é fiel para cumprirmos. Exatamente. E por isso nós temos que aprender a palavra, obedecer a palavra, e depois de estar obedecendo, buscar no Senhor que nós permaneçamos obedientes, porque a bênção já foi dada. Todas as bênçãos quanto há no Senhor, nele tem o sim, por ele o amém. Então o que nós temos que aprender? A tomar posse da bênção em nome do Senhor Jesus. O seu problema não é maior do que o seu Deus, irmão. E nem maior que você. Talvez ele está sendo maior que a sua fé,
Mas hoje você aprendeu o que você tem que fazer, você vai fazer e vai tomar pó da bênção em nome do Senhor Jesus, amém? Não se incline diante de Deus, não é só você, não tenho mais escultura, pastor, eu já não tenho mais ídolo na minha casa, não tenho mais imagem de esculturas, mas você está se inclinando diante daquele problema. Você está se inclinando diante de você mesmo, está deixando o seu eu, o seu ego mesmo ser mais forte. Não, fique com a palavra de Deus, apontando para Jesus e olhando para Jesus, você não vai errar jamais, amém? Vamos pôr de pé, vamos orar, irmãos? Se alguém trouxe pedir oração, me entregue aqui em nome do Senhor Jesus. Amém? Feche seus olhos, abre o coração. Oh, glória a Deus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, o teu povo, meu Pai, trouxe os pedidos de oração em nome do Senhor Jesus. Oh, vem, amado nosso, envolva-nos na tua presença, Pai. Que cada um agora está apresentando, meu Pai, o seu pedido de oração diante de ti, meu Pai. É primeiro tu e depois toda a sua casa. Se você tiver que colocar a sua casa em ordem, se você tem se inclinado diante de algum problema, se você tem tecido julgamentos, se você tem amado um e não tem amado um ao outro, se você tem sido intolerante, impaciente, isso é falta do fruto. Sem o fruto é impossível agradar a Deus. Agora é a hora em que você pede para o seu Senhor Jesus: tira tudo que não provém de ti da minha vida. Mas tem que pedir, meu irmão. Abre a sua boca e pede para Ele. Conta tudo para o seu Pai, conta tudo para Ele. Vai, Ele te ajuda. É Ele que vai te dar a instrução da vida eterna. Ele vai te dar a instrução da vida eterna para a sua casa e para a tua família. A luta é grande, mas sobre todas as coisas nós somos mais, muito mais que vencedores. É o seu fogo santo, é o fogo da tua glória, queimando por dentro, por fora, queimando tudo que não presta, meu Pai, tirando tudo que não provém de ti, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, fazendo churrasquinho da nossa carnalidade, pois sem ti nada podemos fazer, mas nós temos que andar em espírito para não cumprir as concupiscências da carne, Senhor Jesus. Visita cada pessoa que está aqui, que está nos acompanhando, que está assistindo essa live, cada um pelo qual nós estamos intercedendo, Pai, queridos familiares, onde quer que eles estejam, em nome do Senhor Jesus, Pai. Meu Pai, nos aviva nos nossos ministérios pessoais, nos nossos pensamentos, na direção que o Senhor tem nos dado, meu Pai, em cada tempo, em cada momento, sobre todas as coisas que nós temos que fazer, em nome do Senhor Jesus, Pai, para que nós possamos, meu Pai, alcançar os corações mais duros, mais inalcançáveis. E às vezes o coração duro e inalcançável é o nosso, porque nós somos cabeça dura e continuamos fazendo da nossa própria maneira. Não, a nossa maneira não serve. Que seja tua, que seja a sua vontade, mais de ti, menos de nós, Senhor Jesus. Senhor Jesus, é assim que nós precisamos, meu Pai. Porque são muitos, meu Pai, aqueles que ainda nem tomaram decisão por ti, meu Pai, que ainda não vieram uma única vez, meu Pai, ouvir a tua palavra, Pai. Senhor Jesus, mas em nome do Senhor Jesus, Pai, eles virão, Pai, pois nós cremos. E o Senhor diz que aquele que crê no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa. É primeiro tu. A salvação é para aquele que é nascido da água e do Espírito, é buscando o Espírito, é você glorificando, é você agradecendo, é você se alegrando no Senhor. Meu Deus e Pai, eu dobro o meu joelho diante do Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual toda a família no céu e na terra toma o nome e apresenta esses nomes para a salvação, meu. Eles, os familiares, todos que têm os mesmos nomes, meu. Cada um está apresentando a sua família, daqueles que ainda não tomaram a sua posição, ainda não fizeram compromisso com Jesus. Essas pessoas que talvez ainda, meu Pai, ainda não estão salvas, meu Pai, nós pedimos a salvação deles em nome do Senhor Jesus. Estou aqui com o nome da Alice Andrade, da Maria, do José Aparecido, da Paloma, meu Pai, da Nicole Gomes, do Jailson Gonçalves, do Victor Manuel, do Manuel Gomes, da Miriam, da Zilda, do Paulo, meu Pai, da Monique Fernandes, meu Pai, de todos em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Livra do mal, meu Pai. Beleza, seu fogo, meu Pai, leva-os, meu Pai, mistério, em nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus. E agora cita o nome da sua família, do seu querido familiar. E com fé, meu Pai, pega esses nomes e adiciona aqui no suco, no sangue do Cordeiro.
para o caminho, Pai. Nos convence do pecado, Pai, e nos lava no sangue de Jesus. Nós somos comprados para Deus, reis e sacerdotes, raízes e sacerdotismo, para vencermos. Em nome do Senhor Jesus, envolva-nos na tua presença e glorifique a igreja. Agradeça já, porque Jesus ele já fez, ele tem todo o poder. Você já sabe que ele pode tudo, e tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Meu Deus e Pai, eu me coloco de pé como ministro do Evangelho, estou em pleno exercício do ministério. Eu uno a minha fé, a fé desse povo que também, meu Pai, estão exercendo seus ministérios, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, estão buscando, descobrindo para cumprir os seus chamados ministeriais. Em nome do Senhor Jesus, chegou a sua vez, meu irmão. Um põe 1000 para correr, une a sua fé com a minha. Agora chama seu irmão pelo nome e manda embora, crendo, mas é com autoridade. Satanás é um banguela, desteitado, que não tem nem a chave da própria casa. Então pode mesmo chamar o seu irmão pelo nome, aquilo pelo qual a sua família tem se inclinado, ao vício, às festas, às maldições, aos problemas, às doenças. A doença tem sido o ídolo da sua família. Alguém está muito doente lá, as pessoas estão desesperadas, achando que aquela doença é maior do que Deus. Ainda que o corpo seja destruído, a alma será salva para o dia do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu paraliso toda ação do inferno, essa sintoma do Covid maldito. Em nome do Senhor Jesus, Deus, Pai, todos varra essa terra desse Covid. Essa é a oração do justo, para que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Se forem para multiplicar o número de salvos, só sabe fazer a obra, mas em nome do Senhor Jesus, o sintoma, o diagnóstico, cai em nome do Senhor Jesus. Se a pessoa tem um aperto no peito, uma falta de ar, mas ficou com uma sequela porque teve Covid, em nome do Senhor Jesus, ou qualquer outro problema respiratório, problema renal, cardíaco, sequela de qualquer outro problema que a pessoa possa ter, ou genética, ou hereditária, herança genética maligna, ou maldição familiar, ou que a pessoa tem uma vida desregrada passada, ela fumava, ela bebia. Em nome do Senhor Jesus, agora, irmão, você faz uma oração séria e manda esse demônio, é demônio que faz você fumar, vai ficar com o demônio. Chama esse demônio pelo nome e manda embora. Mas tem que ser uma oração séria, em nome do Senhor Jesus. Eu não aceito, ainda que ele tenha que te mudar, muda tudo em mim, mas não coloque mais essa chupeta do Satanás na sua boca, não coloque mais essa peçonha do inferno. Nós vimos hoje, é peçonha, bebida alcoólica é peçonha, é veneno. Talvez seja até docinho, a pessoa aprende o gosto, lá tolera o gosto, mas é veneno, está matando o seu corpo. O seu corpo não foi feito para algo, o corpo do seu querido não foi feito. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos para que nós possamos cuidar da nossa família, mas que eles não tenham acesso, que eles não consigam, naquilo que nós podemos ajudar eles consigam continuar no vício, eles continuam na incredulidade, na religiosidade. Em nome do Senhor Jesus, eu quero esse vício. Espírito dos epilídeos do inferno que está encostado nessa família, que está encostado nessa casa, que está encostado nessa vida, em nome do Senhor Jesus, sai, manda embora, em nome do Senhor Jesus. Gente, Deus mandando o culto e tirando as suas forças, tirando suas forças, em nome do Senhor Jesus, tirando suas forças, em nome do Senhor Jesus, tirando suas forças, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Pega tudo que é seu, não fora, maldito. Esse vício não vai prosperar, esse vício não vai continuar. A pessoa vai ficar com nojo desse vício, ela não vai conseguir usar o dinheiro dela para gastar nos vícios. Ela vai ficar com nojo, ela não vai conseguir
sai da alma, do espírito, da mente, do coração, da casa, do casamento, da família, do querido, do familiar. Sai com a doença, com a enfermidade, com a obra de macumba, pacto feito no passado. Em nome do Senhor Jesus, pega tudo que é seu e sai! E não volte mais, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Com a mão levantada, dá glória a Deus, igreja. Dá glória a Deus. Diz aleluia. Oh, louvado seja o Senhor, Pai. Oh, todo-poderoso Deus. Nós, com palavras, que nós podemos dizer, se até a intenção o Senhor conhece, Pai. Mas com a mão levantada, repita comigo, em nome do Senhor Jesus. Na autoridade, no poder que há no nome do Senhor Jesus. Toda ação do inferno, em nome do Senhor, sai da mente dele. Sai da mente dele agora. Agora, em nome do Senhor Jesus. Na autoridade, no poder que há no nome, em nome do Senhor Jesus. Glorifica a igreja. Pode glorificar. Pode glorificar. Pode glorificar. Pode glorificar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, tirar todas as suas forças, todas as suas forças, tirar todas as suas forças, todas as suas forças, tirar todas as suas forças, põe uma para trás, agora, para trás, agora, fogo vai descendo agora, fogo santo agora, vai, por dentro, queimando, põe para trás, tirar suas forças, tirar suas forças, tirar suas forças, põe uma para trás agora, vamos, em nome de Jesus, para trás, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tirar suas forças, põe a mão para trás agora, estou te ordenando. Põe a mão para trás agora, tirar suas forças, sem bagunçar com ele, sem bagunçar com ele, tira suas forças, põe a mão para trás agora, de joelho, estou te ordenando, de joelho, tira suas forças, põe a mão para trás agora. Eu vou para trás isso, de joelho, tirar suas forças, em nome do Senhor Jesus, tirar suas forças, tirado suas forças, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu quero alguém de frente aqui de cabeça, no qual como você encostou nessa vida, esse corpo não é teu, esse corpo não te pertence, essa alma não é tua, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, fica de lado. Te ordeno agora, demônio. Fica de lado. Em nome do Senhor Jesus. De lado. Demônio, de lado. Sai agora da mente dele. Fica de lado. Vamos, amigo. Oi? Meu amigo? De lado, demônio. Sai da mente dele. Fica de lado, demônio. Fica de lado. Isso, fica de lado. Fica aqui. Conversa por aqui. De lado. Olá, povo de Deus, estamos de volta aqui em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos dar uma linda salve de palmas para o Senhor Jesus. Demônio, quando manifesta, ele não está entrando, ele está saindo em nome do Senhor Jesus, amém? É isso mesmo, é para santificar aquela vida, para purificar em nome do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. Povo de Deus, nós estamos encerrando essa transmissão agora, em nome do Senhor Jesus. Fique na graça da paz de Deus. Às 18 horas tem mais, em nome do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. E para o Senhor Jesus uma linda salva de palmas. Compartilhe esse culto, deixe o seu joinha, deixe o seu pedido e também o seu testemunho em nome do Senhor Jesus, amém.